Boa tarde. O SESC agradece a presença de todos e para quem ainda não conhece o nosso programa, o SESC Memórias, ele é um programa responsável por coletar, tratar e guardar toda a documentação produzida e acumulada no SESC São Paulo, com o propósito de preservar e divulgar a história da instituição. Esses encontros, SESC Memórias, é uma programação que, desde o ano passado, já faz parte aqui do SESC Memórias. Nós tivemos palestras todo ano, toda a última quinta-feira de cada mês, elas estão disponíveis no portal do SESC. E em 2010, tivemos início o mês passado, e hoje é a nossa segunda palestra, e teremos não em junho e setembro, os outros meses, todas as últimas quintas de cada mês, e a programação também está no portal do SESC. Hoje recebemos, para nos falar sobre técnicas e práticas de conservação de acervos fotográficos, novas tendências e materiais, o profissional Sérgio Burghi, que é formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e mestre em Conservação Fotográfica pelo Instituto Rochester de Tecnologia dos Estados Unidos. Foi coordenador do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Fundação Nacional de Arte do Rio de Janeiro e, desde 99, coordena a área de fotografia e a Reserva Técnica Fotográfica do Instituto Moreira Salles. Após a fala de Sérgio Burghi, teremos um intervalo de 15 minutos para um café e voltamos para as questões. Obrigada. Bem, boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo SESC Memórias, para participar dessa programação, e particularmente agradecer a Dulce Ferreira e agradecer a presença de todos. Então, nós temos um tempo muito bom, eu acredito, para essa nossa reunião. Quer dizer, as questões relativas à conservação fotográfica e as questões relativas à fotografia como fonte para a pesquisa histórica, como forma de expressão artística contemporânea, são todas questões que permeiam o nosso universo. Falarmos de fotografia é algo muito abrangente, falarmos de preservação fotográfica é algo mais específico do ponto de vista técnico, mas, de qualquer maneira, nenhuma ação de preservação fotográfica ocorre, a não ser que seja num contexto específico de um acervo, de uma coleção que tem um determinado perfil. São inúmeros perfis. Eu imagino que todos vocês têm interesse no assunto e provavelmente, obviamente, também atividade profissional, experiência profissional com materiais fotográficos de diferentes perfis, né? Então, a fotografia na verdade, uma forma de representação visual relativamente recente, quer dizer, desde 1839 passou a ser uma ferramenta utilizada de forma mais abrangente a partir do anúncio na França, em Paris, da invenção de Daguerre, quer dizer, o daguerreótipo, o primeiro processo colocado para o público e colocado também em domínio público, na verdade, desde o seu anúncio, se transformou, então, numa prática de documentação fotográfica, num processo muito específico, um processo que teve vida curta, como processo fotográfico, mas que, na verdade, inaugurou o uso quase que globalizado da fotografia já naquela primeira metade do século XIX, quer dizer, com a invenção de Daguerre, com o anúncio da fotografia e com esse gesto do governo francês, que foi de comprar a invenção e colocá-la em domínio público, no sentido de que não havia necessidade de nenhum pagamento aos inventores, de royalties, enfim, pelo uso da técnica, ela rapidamente se difundiu. Em 19 de agosto
de 1839 foi anunciado em Paris, e em janeiro de 1840 já se faziam os primeiros daguerreótipos na Praça 15, no Rio de Janeiro, né, que são as primeiras imagens fotográficas que agora são as primeiras imagens fotográficas que se tem notícia de sua realização através do daguerreótipo, né, no Brasil, né. Entretanto, a fotografia no Brasil, ela, na verdade, ocorre antes da chegada do daguerreótipo em 1840. Né? O trabalho de Hercule Florence, que é um francês, né, pintor, artista, que participou da expedição Langsdorff na década de 20 e que permaneceu aqui no Brasil, ele, no início dos anos 30, né, morando aqui no interior de São Paulo, na atual Campinas, ele desenvolve pesquisas de sensibilidade à luz, né, de certas substâncias, trabalhando com os chamados sais de prata, e, na verdade, produz e inventa e desenvolve e chega ao mesmo resultado em termos de invenção da fotografia que Niepce, Daguerre, na França, né, chegaram, que Talbot, na Inglaterra, chegou, e Florence é reconhecido hoje como um dos inventores da fotografia, né, através dessa invenção isolada no Brasil, que ocorreu no início dos anos 30, portanto, cerca de 7, 8 anos antes da chegada do daguerreótipo como, né, primeiro uso documentado, e inclusive cujas imagens estão na coleção da família imperial em Petrópolis, mas há uma certa dúvida sobre se os daguerreótipos que sobrevivem na coleção da família imperial, que são da Praça 15, no Rio de Janeiro, sejam exatamente os mesmos daguerreótipos feitos pelo Abade Comte em 1840, conforme descrito nas notícias de jornal, porque apesar de ser o mesmo espaço, a mesma Praça 15, o tipo de daguerreótipo, o formato, as cenas que estão ali registradas colocam algumas dúvidas sobre se aqueles objetos seriam exatamente aquelas primeiras imagens feitas pelo Abade Comte, um francês, que veio a bordo de um navio francês que fazia uma viagem de circunnavegação, chamado Le Oriental, e que trouxe esse equipamento fotográfico e, portanto, trouxe a tecnologia da fotografia nessa viagem, que foi uma viagem onde se passou pelo Brasil. Na verdade, o navio esteve primeiramente em Salvador. Há notícia de registros fotográficos dos quais não se conhece, não se tem as imagens não sobreviveram em Salvador até mesmo antes do que, na verdade, o Rio de Janeiro. Então, essa chegada da fotografia ao Brasil, ela ocorre da mesma maneira como a fotografia se expandiu ao Oriente Médio, se expandiu por toda a Europa, se expandiu para a América do Norte. É uma técnica, portanto, recente, é uma técnica revolucionária de representação visual, porque é importante considerar o seguinte: as formas de representação visual das quais nós dispomos, quer dizer, que antecedem a fotografia, são as representações pelo desenho, pela pintura, são a multiplicação dessas representações pelas técnicas de impressão, de gravura, né, estilogravura, a litografia, que é uma evolução nos processos de impressão, ela antecede a invenção da fotografia do início do século XIX. Mas todas essas técnicas são técnicas onde o registro se dá através da interpretação do artista, né, da cena sendo registrada, mesmo que o artista utilize um ferramental que já é um ferramental de uso nas artes visuais de longa data. A câmera escura, quer dizer, a lente fotográfica, né, dentro de uma pequena câmera com uma superfície onde você consegue projetar essa imagem, né, é um instrumento que foi utilizado por artistas viajantes aqui no Brasil, né, no século XVIII, no início do século XIX, foi utilizado na Renascença por Da Vinci. Enfim, é um instrumento que contribui inclusive para a própria pintura, né? Grandes pintores utilizaram-se também da câmera como um instrumento de trabalho. Então,
esse lado, digamos, de instrumental óptico, né, como apoio, né, às atividades de representação visual, seja no desenho ou na pintura, já é um fato que antecede ao que a gente denomina de invenção da fotografia. A invenção da fotografia é o uso desta câmera associado, aí sim, a um desenvolvimento que só ocorre no início do século XIX, que é a criação de uma substância fotossensível, né, sobre um suporte de papel, que possa ser colocado nessa câmera e que possa, efetivamente, por ter sensibilidade à luz, registrar aquela cena que está projetada dentro da câmera. É quando você consegue desenvolver esse lado químico do processo fotográfico, né, o lado não químico, é físico-químico, né, e você utiliza isso dentro daquele instrumento, que é um instrumento já presente, né, já desenvolvido, que é a câmera, né, a lente dentro colocada num pequeno instrumento, numa caixa que consegue... O que é a câmera? A câmera é simplesmente uma lente que é capaz de selecionar e ordenar a luz que está presente no ambiente, e ela está, na verdade, posicionada de tal forma que haja um anteparo e uma proteção, né, que é exatamente dada pelo corpo da câmera, quer dizer, e essa câmera escura, portanto, o que ela faz? Ela permite com que a imagem que é formada pela lente seja visualizável ou dentro da câmera ou com o vidro despolido no verso da câmera, né? Então, na verdade, você está com esse instrumento selecionando luz. A luz está presente, o nosso olho é uma câmera, né? Ele faz exatamente isso, né? Não fosse o nosso olho uma câmera, nós não teríamos, obviamente, a visão que temos. Porque, na verdade, a luz ela vem rebatendo de todos os lados, né? A fotografia e visão são, obviamente, totalmente dependentes da luz, né? Nós estamos falando aqui num fenômeno que é, e numa técnica que é aquela do registro da luz, mas assim como é a visão, enfim, então é uma tecnologia que emula a visão, é uma tecnologia que, na verdade, pela primeira vez, permite com que se faça um registro de uma imagem através de um equipamento de natureza técnica, mas sem que seja necessário a construção desta imagem pelo desenho, né? Quer dizer, a tecnologia fotográfica, ela permite que a gente passe a adotar um conceito de captura de imagem, né? Antes da invenção da fotografia, eu podia utilizar uma câmera, poderia utilizar um papel fosco, como um papel vegetal, poderia posicionar esse papel sobre o verso da câmera e poderia traçar aquela imagem projetada, poderia fazer, portanto, né, um registro daquela imagem, né, construída e capturada pela câmera, não capturada, mas, enfim, sendo projetada, né, através da câmera, e com isso criar a estrutura, o desenho básico para uma representação depois mais finalizada, onde eu vou, como artista, incluir os detalhes, as texturas, né, a gradação de luz, né? Mas todos esses outros elementos de textura, detalhe, gradação de luz, terão que ser feitos necessariamente pelo artista, né? Utilizando técnicas variadas de pintura, de desenho, etc. Por mais que a câmera seja uma ajuda importante na construção da perspectiva, etc., vai ser, na verdade, de uma forma absolutamente manual, que nas outras formas de representação visual tradicionais você vai construir a imagem. Quer dizer, com a invenção da fotografia, surge a possibilidade de você capturar, registrar aquela imagem projetada dentro da câmera, não só no seu desenho estrutural, mas em todas as suas gradações de luz, em todas as suas texturas intermediárias, né? Enfim, criando um registro que é uma representação do real, através de uma técnica, mas que é uma forma totalmente diferente de qualquer outra forma de representação visual. Quer dizer, a única coisa que a gente pode pensar é que, sem entrar no mérito da produção contemporânea, da imagem digital, das técnicas de computação gráfica, né, que são desdobramentos da evolução técnica que inclui a própria fotografia, mas, quer dizer, ficando ainda no âmbito do século XIX, metade do século XX,
essa capacidade de registrar em detalhes texturas, gradações tonais, a forma geral, né, da imagem, enfim, em preto e branco e posteriormente em cores, é o que caracteriza a fotografia. E eu usei o termo capturar, né? Eu quero fixar nesse termo porque é um termo que ele vai permitir com que a gente pense num outro aspecto também. Um artista qualificado que trabalhe com uma pintura hiperrealista, ele pode, com o auxílio da câmera e com muita persistência e com muita técnica, criar uma imagem através da pintura que seja exatamente isso, hiperrealista, que seja, na verdade, uma representação quase que fotográfica do real, apesar de ser uma pintura, né? A tal ponto que, em tese, você poderia pensar que eu posso, de fato, pintar uma imagem com aparência totalmente fotográfica, posso realizar uma fotografia, se for uma natureza morta, simultaneamente daquilo que está sendo feito, posso colocar as duas imagens na parede, né, emolduradas, de tal forma que você não conseguiria, talvez, sem um exame de magnificação, saber o que é fotográfico do que é pintado, né? É uma possibilidade isso, né? Só que uma técnica, né, que demanda uma habilidade absurda, um tempo absurdo, a outra é a técnica banal, hoje, do registro fotográfico, usando esse desenvolvimento tecnológico que nós geramos, né, onde você dispara um filme, ou dispara hoje, né, uma câmera digital e captura, né, numa fração de segundo, todo aquele conjunto de informação, e aquilo passa a estar disponível, né, para usos os mais variados. Se essas duas imagens que eu estou mencionando, uma fotografia e outra pintura hiperrealista, agora passassem a ter uma legenda, né, onde de um lado tivesse escrito fotografia e do outro lado tivesse escrito pintura, né, esse simples fato, a simples noção, mesmo contra a percepção visual, na medida em que são iguais, você não saberia visualmente distingui-las, mas o simples fato de saber que uma é pintura e que outra é fotografia, nos faria com que nos relacionássemos diferentemente em relação a uma e outra, né? Porque na medida em que eu tomo consciência de que uma é pintura e de que outra é fotografia, eu tendo a me relacionar com aqueles objetos de maneira diferente. Com a fotografia, eu tendo a fazer uma leitura talvez mais generosa, menos crítica, no sentido de que o convívio com a imagem fotográfica é o convívio com uma fonte de informação que traz uma infinidade de informações, onde o fotógrafo é autor, mas ele captura o real e, portanto, existem informações que estão ali que não foram exatamente seletivamente e arbitrariamente, né, justapostas e construídas pelo fotógrafo. O fotógrafo tomou uma decisão de enquadramento, de momento, né, e de registro, né? E se você pensar na forma como nós nos relacionamos com imagens fotográficas, é dessa maneira, quer dizer, você, na verdade, absorve informação, você confirma certas impressões e conhecimentos que você tem, né, dialogando permanentemente com a imagem fotográfica. Esse é um fenômeno dos últimos 170 anos, quer dizer, mais ou menos, ele se acentuou muito no século XX, mas no século XIX, com o surgimento da fotografia, que ele passou a ser possível. A relação com a pintura, mesmo com a pintura hiperrealista, é diferente. Você sabe que é uma pintura, você quer saber quem é o autor, você, na verdade, de um certo modo, sabe que aquele autor pode estar exercendo uma licença poética, mesmo numa pintura hiperrealista, porque ele pode estar trocando elementos, ele pode estar tendendo a valorizar algo de uma maneira diferente do que outra, sem mencionar o fato da pintura e do desenho num sentido mais amplo, onde estilo, onde técnica, onde, na verdade, a expressão autoral de cada artista é muito marcante. E não que isso não tenha mérito, tem um mérito enorme. A caricatura é um belo exemplo disso, né? A caricatura é uma maneira de comunicação visual onde, através do traço, você consegue, sem representar detalhadamente, né, um indivíduo, caracterizá-lo plenamente, seja de uma maneira irônica ou de uma maneira, né, assim, quase que documental. Quer dizer, o traço da caricatura por exemplo, algo que mostra que a representação visual ela não precisa ser necessariamente estritamente documental para ser eficaz, para ser... Enfim, isso a gente poderia... Mas o que eu estou querendo discutir aqui é o seguinte, é que fotografia é uma forma de representação visual nova, né, e que
ocorre em paralelo a técnicas que nós já vínhamos utilizando tradicionalmente. E essa imagem técnica, porque ela é fruto desse processo tecnológico, nos deixou um legado e nos trouxe um legado recente de um conjunto de imagens que tem um novo papel cultural. Quer dizer, a fotografia passou a ser uma nova forma de conhecimento, de comunicação, né, de aprendizado, em grande parte pelo grande volume de informação que a fotografia, que o processo fotográfico traz consigo. Quer dizer, isso é tão intenso e desde o início o daguerreótipo é um processo que digamos assim, na sua primeira apresentação, ele surpreendeu exatamente por isso, pela qualidade de imagem, pela capacidade de você examinar uma daquelas imagens sob uma lente de aumento e achar e ver cada vez mais detalhes, mais gradação tonal, enfim, uma fotografia equivalente à melhor fotografia que se possa pensar hoje, quer dizer, no sentido de qualidade e resolução. O grande impacto dessa técnica foi que exatamente quando ela foi lançada já como um produto que mostrou todo o seu potencial. Ela não foi lançada como uma primeira versão de algo possível que, né, décadas à frente seria lapidado. Não, quando ela veio a público, ela já veio como algo estonteante, quer dizer, com muitas limitações. Era uma imagem sobre uma chapa metálica, não era um processo negativo-positivo, portanto, era como se fosse uma Polaroid, no sentido de que cada registro gerava uma imagem única positiva, pequena num primeiro momento, depois um pouco maior, mas enfim, uma imagem problemática, porque você tinha que protegê-la no estojo, porque é uma imagem sobre metal, muito fácil de ser arranhada, de ser danificada, se transformou num objeto muito curioso, pouco funcional, mas tão impactante que mesmo pouco funcional causou uma verdadeira revolução nas artes visuais, nas reflexões sobre o que essa técnica poderia produzir. Em 10 anos se desenvolveu o processo negativo-positivo. Em 1850 você já tinha negativos, quer dizer, na verdade o Talbot na Inglaterra, junto com o daguerreótipo, já fez o processo negativo-positivo em papel. Ele fez um negativo em papel, um positivo em papel. Estou falando de 1840. Só que as imagens do Talbot na Inglaterra eram imagens que lembravam gravuras, elas não tinham a qualidade da fotografia contemporânea, que era a mesma que o daguerreótipo, seu processo contemporâneo, já tinha. 10 anos depois, com um negativo de vidro, com outras evoluções no campo do papel fotográfico, o uso da proteína da clara do ovo, da albumina, para revestir o papel positivo final e o negativo de vidro, fizeram, na verdade, o processo negativo-positivo ser muito próximo, já em 1850, 55, ao processo preto e branco contemporâneo. Quer dizer, uma imagem que não é preto e branco, ela é um tom mais quente, um tom sépia, um tom meio violáceo, mas ela, na verdade, já tem a mesma qualidade em papel, né, da fotografia preto e branco contemporânea. Então, a partir de meados da década de 50, você já tem fotografia preto e branco, que significa um negativo e múltiplos positivos, né? Quer dizer, eu posso daquele negativo fazer várias cópias, distribuí-las, né? Colocá-las em livros, quer dizer, você começa a circular a imagem fotográfica de uma maneira mais ampla, e você tem qualidade, né? Quer dizer, qualidade equivalente à qualidade do daguerreótipo, que é equivalente à qualidade da fotografia contemporânea, em termos de qualidade de imagem. E é daí, de meados dos anos 50, que você passa a produzir em maior escala a fotografia nas suas diferentes formas. O retrato nos estúdios, a fotografia de paisagem urbana, a fotografia de paisagem natural, a fotografia científica, a fotografia de viagem, no sentido daquela fotografia que vai a lugares, né, que poucas pessoas iam, e aí passa a cumprir a função de ilustrar, né, esses lugares exóticos, e o Brasil foi objeto desse tipo de fotografia para muitos europeus que vieram ao Brasil fotografar para mostrar imagens também fora, mas o Brasil também recebeu a migração de diversos europeus que se fixaram aqui, se tornaram fotógrafos e passaram a exportar álbuns, fotografias produzidas no século XIX aqui no Brasil para a Europa, quer dizer, vender para viajantes, enfim. A fotografia passa a ser esse instrumento de conhecimento, né, que é muito importante.
um último comentário sobre esses primórdios da fotografia, para a gente passar e evoluir para as nossas questões, quer dizer, o tempo é curto, né? Não é tão longo quanto... Mas se você pensar, quando a fotografia foi inventada, as pessoas foram ao Oriente Médio e fotografaram as pirâmides. As imagens das pirâmides naquele momento não são imagens diferentes do que as pinturas e desenhos das pirâmides, mas tem uma diferença. Aquelas eram imagens que depois eram mostradas, quando de volta à Europa, como fotografias das pirâmides, e não mais como desenhos das pirâmides. Há uma grande diferença. As pessoas agora estavam vendo a mesma imagem, mas estavam vendo uma fotografia das pirâmides. Qual a diferença? A diferença é que aquela câmera, aquele negativo, enfim, aquela fotografia, o papel não esteve lá, mas o negativo esteve lá, né, na câmera. Depois o negativo voltou, fez-se o positivo está, né, milhares de quilômetros de distância na Europa, mas registrando e transcrevendo do negativo para o positivo aquela imagem. Então, esse ter estado lá, essa captura, o instrumento na frente das pirâmides, é diferente do que um indivíduo na frente das pirâmides, com uma técnica de representação visual, fazendo o desenho. E essa diferença é cultural, quer dizer, nós nos apropriamos dessa imagem técnica, dessa nova forma de representação visual, e passamos a nos apoiar fortemente nela como uma nova fonte de informação, uma representação visual, mas de qualidade distinta das outras formas de representação visual. Eu acho que é isso que explica o grande interesse histórico, documental dos acervos fotográficos. Não é necessariamente a qualidade artística. Você tem acervos fotográficos medíocres do ponto de vista de qualidade artística, você tem acervos fotográficos excepcionais do ponto de vista de qualidade artística. A qualidade artística é a qualidade autoral, é a qualidade daquele que está por trás, né, da produção da fotografia, né? Mas mesmo assim, fotografias onde não houve de fato um trabalho autoral marcante podem ter assumido uma importância histórica, documental, e ter uma quantidade de informação ali depositada muito significativa. Então, em função disso tudo, né, nós nos deparamos com essa questão que é a questão da preservação fotográfica. Quer dizer, a tendência é de você reunir muita fotografia, a gente sabe que elas são importantes fontes de informação. Por outro lado, é preciso tratá-las tecnicamente, é preciso preservá-las, e é preciso extrair sentido e é preciso colocá-las em circulação, no sentido de uso cultural, né? Então, a questão fundamental da preservação é que ela deve estar associada à difusão, né? E nesse sentido é que eu não quero discutir, depois vamos falar mais à frente, na segunda parte, sobre questões específicas. Quer dizer, claro que uma coleção de fotografias numa universidade, num departamento de biologia, é totalmente diferente do que numa faculdade de arquitetura, que é totalmente diferente do que numa escola de belas artes, ou num museu histórico, ou num museu de arte, e é totalmente diferente do que a produção pessoal de um fotógrafo, que é alguém que, na verdade, se expressa através da fotografia criativamente e é, antes de tudo, um artista visual que utiliza a fotografia como forma de expressão, né? Então, tudo isso é fotografia, tudo isso exige condições ambientais X, cuidados Y, né? Materiais dessa natureza ou daquela outra natureza, mas são contextos muito diferentes. Mas, enfim, então, o universo da técnica, como eu falei, ele é mais genérico para muitas condições. Os usos e as questões associadas a esses acervos são distintas. Agora, eu, depois de todos esses anos, tenho certeza absoluta que todo projeto de preservação tem que sempre vir acompanhado de alguma reflexão sobre o que é aquele conjunto que você tem em mãos e que você sabe que precisa ser preservado, ou que é a instituição, e qual é o potencial dele, como é que ele tem que ser trabalhado no sentido do seu uso. Enfim, tem conjuntos que precisam ser estritamente preservados, porque é uma informação que tem que estar lá. Outros precisam ser intensivamente também trabalhados no seu conteúdo já desde o início, porque isso é muito importante, inclusive, para a compreensão do que se tem ali em mãos. Então, vou rapidamente percorrer essas atividades um pouco. Eu queria mostrar aqui do Instituto Moreira Salles. É claro que eu vou falar aqui de algo que é um projeto que eu, obviamente, acompanho já há mais de 15 anos, e que tem uma atividade voltada à fotografia brasileira. O Instituto tem sede em São Paulo, está no Rio de Janeiro, isso é o Instituto na Gávea, mas é basicamente um instituto que tem áreas expositivas e que se dedicou a construir um grande acervo e uma grande coleção de fotografia brasileira. Mas tem uma característica: os acervos que estão reunidos no Instituto, eles são
acervos, há uma forte coleção do século XIX, e nessa coleção do século XIX existe a obra completa do Marco Ferrez, do fotógrafo Marco Ferrez, que é talvez o principal nome da fotografia brasileira no século XIX. Ele nasceu em 1843, morreu em 1923, começou a fotografar em 1863 e praticamente até 1915 trabalhou. Então é uma carreira de cerca de 50 anos, que percorre basicamente toda a segunda metade do século XIX, ou boa parte, e do início do século XX. Agora, esse conceito de obra completa é mais uma circunstância, quer dizer, a coleção Gilberto Ferrez, que é a coleção formada por Gilberto Ferrez, neto do fotógrafo Marco Ferrez, ela foi incorporada ao Instituto Moreira Salles. O Gilberto Ferrez, por ser neto e da família do Marco Ferrez, né, tinha na família todo o acervo do fotógrafo Marco Ferrez, são 5.000 negativos em vidro, fotografias originais, documentação, álbuns, etc., que permite uma visão do trabalho de um fotógrafo durante praticamente 50 anos e permite olhar isso do ponto de vista autoral, não só do ponto de vista do conteúdo, do que ele fez. Ele foi fotógrafo da Marinha Imperial, foi fotógrafo da Comissão Geológica, foi fotógrafo das principais ferrovias, etc. Mas, na verdade, você tem tudo isso lá, mas você tem mais do que isso. Você tem a capacidade de entender como é que ele, fotógrafo, ao longo de uma trajetória de 50 anos, foi resolvendo as questões da criação e da comunicação através da imagem. Não pensem que fotografia é apenas, né, uma captura sem alma e sem espírito e sem criação, né, porque não é. Quer dizer, cada fotógrafo, na verdade, se expressa, né, no seu trabalho, na sua obra. Então, essa questão da obra, quer dizer, do conjunto, é muito importante. E assim sucessivamente. As demais coleções são coleções que também contêm o conjunto do trabalho de vários autores. Então, a característica nossa lá é uma característica de grande volume de materiais fotográficos em diferentes suportes, mas o que, num certo modo, caracteriza a proveniência, né, dentro desse desse acervo são exatamente esses conjuntos autorais. São os acervos de importantes nomes da fotografia brasileira. Então, isso é para dizer que cada acervo tem que ser entendido, né? Ele pode ser um acervo de uma instituição que, na verdade, o seu entendimento é um entendimento um pouco numa perspectiva bastante arquivística, que tem a ver com a evolução, digamos, orgânica da instituição. É um arquivo que, eventualmente, vai retratando as várias fases e momentos daquela instituição. No nosso caso, basicamente, o acervo ele é olhado através, na verdade, da obra desses fotógrafos, porque o que nos interessa é poder preservar esses conjuntos e estudá-los internamente, entendê-los como conjuntos que dizem respeito à biografia profissional desses autores, digamos assim, aos seus diversos comissionamentos ao longo da sua vida, suas diversas momentos profissionais, momentos pessoais em relação à fotografia. Isso tudo existe no arquivo. E é isso é dessa forma que nós olhamos para esse arquivo. Portanto, mesmo tendo um grande volume de informação e de documentos que tratam da paisagem urbana do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de temas como cultura popular em relação a todas as festas populares, etc., nós não fazemos nenhum arranjo temático na nossa coleção, né, que seria até uma possibilidade. Eu tenho 500.000 imagens, eu poderia decidir agrupá-las por estado, dentro de uma estrutura de temas que eu definisse e fosse, né, obviamente, claro que abrindo mão de todo o conceito de proveniência, né, que é vital, no meu entender, no campo do tratamento técnico dos acervos fotográficos. Quer dizer, se há algo que a arquivologia pode oferecer de substancial, eu acho, para o tratamento de acervos fotográficos, é a questão do respeito aos fundos, da proveniência, no sentido de que os acervos são constituídos em processos que são processos que refletem exatamente um processo de evolução de uma instituição ou um processo autoral de um fotógrafo, enfim. É claro que no colecionismo, né, no ato de formação de coleções, existem, obviamente, coleções que se formam tematicamente ou por... Então, coleções fotográficas podem existir que seguirão
né, na verdade, conceitos ou abordagens ligadas ao colecionador. Mas esse aspecto, portanto, que eu estou ressaltando é muito importante. Como é que você entende aquilo que você tem em mãos? O que é mais importante? Né? É claro, recuperar, fazer o tratamento técnico da informação é fundamental, mas entender a natureza daquele conjunto fotográfico que está nas suas mãos é vital. Fotografia tem um outro aspecto fundamental, quer dizer, ela é uma fonte de informação primária desprovida de informação textual associada a ela. Né? Não há conjunto fotográfico que seja, na origem, generoso com os arquivistas, com os profissionais de informação, porque toda a informação fotográfica vem, na verdade, com informação precária. Né? Quer dizer, raramente você tem uma boa qualidade de informação no que diz respeito, quer dizer, aos dados catalográficos. Então, isso é algo que tem que ser, na sua maior parte, pensado do ponto de vista catalográfico, a informação é essencialmente atribuída pelo catalogador. Se você pensar um campo de título, né, pegando, né, quer dizer, as normas de biblioteconomia, quer dizer, em termos de tratamento técnico da informação, né, quer dizer, o título que na biblioteconomia não é atribuído, porque o título está na obra, né, o título é regra geral, né, quer dizer, transcrito da obra, né, o título, né, como campo de catalogação na fotografia é 99% atribuído. Né? Então isso significa que um dos campos mais importantes de acesso à obra é a atribuição do catalogador, que já é uma responsabilidade enorme. Né? Como é que eu dou título a 500 mil imagens? Né? Eu posso exercer uma liberdade poética como faz o próprio autor? Né? Claro que não. Né? Mas então, o que será o título? Você já começa a ter um problema de catalogação que é, na verdade, começar a querer descrever, né, entre aspas, e o campo de título passa a ser um campo um pouco quase que de descrição, porque às vezes o título já responde pelo que seria o campo de descrição de conteúdo, é a mesma coisa, e às vezes é a mesma coisa que o campo de local, porque você já escreveu Rua Direita no título, e qual é o local? É Rua Direita, de novo, né? Só falta dizer o município, mas enfim, então você vai dizer Rua Direita, entre a rua tal e a rua tal, né? Enfim, só para situar que não tem solução, não é que não tem solução, mas é uma questão da natureza dos acervos fotográficos. Então, os instrumentos de recuperação através dos metadados, né, através da catalogação e indexação, eles partem de uma situação que exige muito do catalogador, né, sem mencionar a questão da indexação, quer dizer, do vocabulário controlado, tesauros que o universo da fotografia é um universo sempre muito amplo. Então, você tentar estruturar um tesauro hierarquizado por uma coleção histórica de um órgão de imprensa, de um grande jornal, que pode ter ali tudo que você possa imaginar, em todas as direções, e tentar criar. Não é simples, quer dizer, mas... Então, tudo isso somado, quer dizer, eu diria que o que veio, na verdade, dar capacidade de tratamento técnico aos acervos fotográficos foram, na verdade, os recursos contemporâneos da informática, assim, porque, no fundo, você precisa de método, de procedimentos estruturados para catalogação, né, para indexação, mas você precisa também poder acessar o conteúdo visual quando você pesquisa. Então, portanto, o banco de imagem, a digitalização para a visualização, ela é uma ferramenta fundamental. Quer dizer, se eu quisesse resolver todo o acesso via texto para a imagem fotográfica, eu não iria muito longe. Não há como fazer isso. Não há como querer ter precisão na resposta a partir de descrição textual. Né? Quer dizer, você com a descrição textual você define grandes campos, grandes conjuntos, mas, na verdade, você precisa ter uma capacidade de ver grande volume de imagens simultaneamente. Então, na pesquisa fotográfica, a capacidade de definir certos recortes, filtrar certos assuntos, mas ser capaz de ver, por justaposição, ver lado a lado, grandes volumes de imagens, é uma necessidade importante. E se você vê todos os bancos de imagens, ou a maior parte deles que existem na internet, eles trabalham com essa noção de imagens miniaturas, né, justapostas, respondendo a consultas, né, onde você, por autor, por período, por tema, etc., ele vai te respondendo com, não listagens, né, mas normalmente, pode ser até na forma de listagem, mas há uma tendência de você ver isso por justaposição, né? Porque isso te permite, na verdade, fazer o quê? Está associando aqueles metadados
meio genéricos e abstratos com imagens específicas, né? Porque aí há o grande problema de como é que os termos descrevem. Quer dizer, uma coisa é a fotografia do Getúlio Vargas no dia em que ele se suicidou, com o seu pijama na cama, etc. Se eu fizer essa descrição, eu vou ir a um conjunto de imagens eventualmente específico. Mas quando eu parto para categorias mais amplas, né, já começa a haver uma grande dificuldade. Quer dizer, se eu quiser aplicar o termo arquitetura para imagens urbanas, pensa aí no que vocês possam imaginar de imagens né, do espaço urbano, e você queira usar esse termo genérico arquitetura, né? Ele pode ser aplicado a inúmeras imagens, né? Imagens onde a arquitetura está no primeiro plano, no segundo plano, ela está... e depois não há um único descritor para uma imagem, existem mais de um descritores. Então, existem grandes dificuldades em estabelecer hierarquias, descritores principais, enfim, tudo isso é muito difícil. Mas, felizmente, pelos recursos atuais de digitalização e banco de imagens, a gente não fica totalmente limitado, quer dizer, porque você tem o recurso da recuperação em volume, da velocidade, você tem o recurso da recuperação por termos, né? No sentido de um full text retrieval, de uma pesquisa que você vai num termo específico, enfim. Então, o usuário acaba sendo também alguém que, dentro de um banco de imagens, quer dizer, faz um nível de refinamento e de idas e vindas, enfim, e vai achando. Eu não estou dizendo que isso seja ideal, mas eu estou dizendo para que haja, de fato, uma eficiência, né, e precisão de recuperação em catalogação e indexação, essa é uma questão bastante complexa, é uma questão que exige muito refinamento, muita metodologia, né? E ela é complexa. Bom, então, apenas, quer dizer, mostrando aqui aspectos, enfim, aqui do Marco Ferrez, só para dizer um pouco a questão, que são exposições realizadas. Aqui há muito aspecto da difusão, daquilo que existe, quer dizer, a obra de um fotógrafo, mas a necessidade de que você coloque isso a público, né? E isso tem sido o trabalho do Instituto em relação à fotografia do século XIX, trabalho editorial também. Do ponto de vista técnico, então, o que nós temos é uma área de reserva técnica, ela é uma construção feita especificamente para tratar acervos fotográficos. Isso aqui é um recurso que o Instituto dispõe, mas que, na verdade, diversas instituições dispõem, e quem não dispõe terá que, na verdade, de alguma maneira, organizar os espaços, as atividades em torno de certas atividades muito específicas, que são essas atividades do tratamento técnico das coleções, da sua preservação. Então, um aspecto fundamental na preservação fotográfica é que é uma técnica recente, tem todas essas virtudes e qualidades que estamos falando, né, e dificuldades também, mas ela tem uma questão, que ao longo da sua história, que é relativamente curta, a fotografia desenvolveu diversos processos técnicos distintos. Fotografia sobre vidro, fotografia sobre filme plástico, daguerreótipo como um processo positivo direto, filmes preto e branco, filmes coloridos, emulsões de clara de ovo, de albumina, né, emulsões de gelatina, a prata como uma substância que forma a imagem, os corantes orgânicos como substância que forma as imagens coloridas, a platina como uma outra substância que forma a imagem, enfim. E ao longo da fotografia, nesses 170 anos, você criou uma quantidade muito grande de processos. Existem, na verdade, apesar disso, alguns grandes conjuntos, quer dizer, alguns processos que se tornaram, na verdade, os processos de preferência, né? E que, portanto, apesar dessa grande diversidade, onde é preciso que, se você tem um acervo histórico que vem do século XIX, que também ingressa no século XX, é preciso que você tenha um consultor, ou você tenha um profissional na sua equipe. Se você vai fazer trabalhos, principalmente mais voltados para as questões de conservação e restauração, não é possível. Claro que para fazer qualquer intervenção de conservação e restauração você precisa ter um conservador restaurador, mas mesmo assim, para definir soluções de guarda, higienização ainda que preliminar, mas uso de alguns solventes para higienização, tudo isso, na verdade,
precisa de algum nível de apoio técnico, porque você não está lidando com um único tipo de suporte. Não é como se eu pudesse falar para vocês, olha, fotografia preto e branco, negativo preto e branco em filme, em base plástica, você trabalha com o solvente X e faz isso e acabou. Quer dizer, para certos conjuntos de materiais, é possível até dizer isso. E uma única técnica pode ser muito eficaz para o trabalho de higienização de um certo tipo de filme, e eu posso aplicar aquela técnica para milhares de fotogramas. Né? Agora, o aspecto e o pré-requisito aqui é que eu tenha certeza que aquela técnica está sendo aplicada naquele tipo de suporte. Né? Porque eu não posso, né, iniciar um processo e inserir no meio daquele processo, de repente, um item que não é daquela técnica, que pode ser prejudicado pelo processo de... Então, não é uma grande complicação. Hoje no Brasil, em função de muitos anos já de atividade, de instituições, de cursos, né, de profissionais que atuam na área, a gente tem um bom nível de formação de profissionais que atuam em instituições, de que fazem consultorias entre instituições, etc. Tem projetos já desenvolvidos em todas as regiões do Brasil, muitas atividades já realizadas, e, portanto, essa é uma questão que eu estou apenas ressaltando para dizer que ela é um conhecimento necessário que tem que ser acoplado num projeto de tratamento de um acervo fotográfico. Agora, existe uma questão assim, mais genérica, obviamente, em relação à fotografia, que é que existe a possibilidade de agregar um grande benefício de preservação pelo controle ambiental, independente do tipo de processo. Quer dizer, a maior parte dos objetos fotográficos vai se beneficiar de um controle ambiental. Então, essa é uma ferramenta, né, que se aplica ao universo dos documentos fotográficos, mas se aplica ao universo de documentos, enfim, de outros suportes de informação também, como o próprio suporte em papel, mas novas tecnologias, vídeo, etc. também. Não é uma resposta única de ambiente, mas, regra geral, uma melhoria das condições de temperatura e umidade relativa agrega um benefício de preservação fundamental para acervos fotográficos. Né? E, infelizmente, a fotografia não é uma mídia que possa conviver por longuíssimos prazos em ambientes onde os índices de temperatura e umidade sejam muito agressivos. Né? Você tem, na verdade, se você pensar na fotografia mundial e na fotografia brasileira, só se começou a climatizar acervos fotográficos recentemente, climatizar no sentido de colocá-los em ambientes, né, climatizados. Mas também não pode se pensar genericamente, assim, bom, que ótimo, tem fotografias do século XIX que vieram, né, não a céu aberto, mas vieram, né, em caixas, álbuns, em instituições, em famílias, né? E todos nós temos, né, alguma coisa do século XIX em casa e tal. Muito bem, então são 100 anos de relativa estabilidade, são imagens que se deterioraram, umas mais que outras, etc. O que você não pode fazer é generalizar aquela experiência específica daquele objeto para o conjunto da fotografia. Porque enquanto uma fotografia em papel do século XIX pode ter, por circunstâncias variadas, chegado até hoje numa condição bastante razoável, né, um negativo de 1950 pode estar totalmente deteriorado, porque a base plástica daquele negativo de 50 anos atrás já se acidificou a tal ponto em que ela está totalmente perdida como imagem. Então, é tudo fotografia num sentido amplo, mas aquilo é um processo X, isso é um processo Y. E, portanto, essa questão ela tem que ser olhada também de novo, processo a processo. Tem processos mais estáveis, processos menos estáveis, etc. Agora, todos eles se beneficiam do controle ambiental. Então, essa questão do controle ambiental é importantíssima, é uma questão contemporânea, porque só agora que nós estamos conseguindo investir mais, hoje em dia, né, edifícios inteligentes, quer dizer, conforto ambiental é esse conforto que nós fazemos para trabalho. No Brasil, ele já é um ganho, quando bem feito, quer dizer, um prédio contemporâneo inteligente que é mantido hoje a 22 graus e 50% de umidade relativa, né? E os prédios inteligentes hoje são feitos para ficar assim o tempo todo, não liga mais e desliga ar-condicionado à noite, porque isso é antieconômico, antiecológico. Então, você tem muitas situações onde essas coisas, até para o universo, né, do conforto de trabalho, já criam uma condição que é muito melhor em termos de estabilidade do que eu deixar, por exemplo, no Rio de Janeiro, acervos fotográficos sofrendo
vários níveis de oscilação de acordo com a flutuação ambiental da cidade. Então, a gente, na questão ambiental, tem que considerar que é um processo crescente, quer dizer, porque a tecnologia é crescente, a automação é crescente, quer dizer, não estou dizendo que isso é a solução, mas falar em climatização hoje é diferente do que há 5 anos atrás, do que há 10, do que há 20 anos atrás. Né? Então, é uma perspectiva que pode ser sempre pensada, e cada vez mais pensada como uma realidade, e é um grande benefício para os acervos, né? Uma necessidade. Rigorosamente falando, quer dizer, existem especificações técnicas bastante precisas que determinam os níveis de temperatura e umidade relativa para cada tipo de processo fotográfico, né? E que, de um ponto de vista estritamente arquivístico, de uma instituição que busca, né, quer dizer, de fato, a preservação permanente de seus documentos, isso seria uma necessidade. Então, obviamente, arquivos públicos, instituições de memória que têm acervos de caráter permanente terão que construir suas áreas de reserva técnica com condições de controle de temperatura e umidade. Só que isso só se refere a uma parte da memória fotográfica existente numa sociedade. Todas as outras, os outros conjuntos, né, fotográficos estão nas mãos particulares, de pequenas instituições, ou que, enfim, ou de instituições que não farão esse tipo de investimento, precisam também de algum tipo de melhoria nesse aspecto. Então, se pensar nesse aspecto da climatização é fundamental. Esse tipo de prédio que está aqui, na verdade, ele soluciona também aspectos de segurança, aspectos de economia de energia, na forma como ele é construído, enfim. Então, são áreas para guarda, para tratamento das coleções, aí o tratamento específico de conservação dos originais fotográficos. E o trabalho de acesso ao conteúdo, né, através dos recursos tecnológicos, é fundamental. Então, até pouco tempo, nós utilizávamos a própria fotografia para criar a visualização dos acervos fotográficos. Nós fazíamos, por um lado, diferentes tipos de trabalhos, né? Quer dizer, você, antes da tecnologia digital, você fazia cópias contato para fazer fichas ilustradas que permitissem, né, ter texto e imagem associado. Você fazia ampliações fotográficas para colocar em sistemas de pastas suspensas por temas que facilitassem o acesso àqueles conteúdos. Né? Você utilizava slides, fotografava em slides, grandes conjuntos para poder usar o slide como uma ferramenta também de visualização. Enfim, você utilizava a fotografia como uma forma de acessar o conteúdo, de visualizar, e você utilizava a fotografia também como uma forma de preservação, fazendo negativos de segunda geração que buscavam preservar os originais fotográficos. Então, eu duplicava negativos originais para ter um segundo negativo de qualidade, de tal forma que eu tenho um negativo de vidro, eu crio um negativo de segunda geração mais contemporâneo, e eu tenho aqui uma preservação por duplicação, né? Quer dizer, se esse negativo quebrar ou sofrer algum problema, eu já terei transferido essa informação para um novo suporte, né? E trabalho um pouco, então, nessa perspectiva da preservação através da duplicação. Com o advento da tecnologia digital, essas funções todas migraram para o universo digital. Então, hoje a gente utiliza a imagem digital para capturar informação, visualizar, poder fazer todo o trabalho de catalogação, indexação, né, a uma velocidade, a um custo muito mais acessível do que a gente fazia anteriormente, fotograficamente. E a gente utiliza também o digital como uma ferramenta de preservação, fazendo escaneamentos de alta resolução, e se colocando o desafio de preservar esses arquivos digitais no tempo, né, de tal forma que, se o original fotográfico se degradar, eu tenho o que seria o meu negativo de segunda geração na forma de um arquivo digital de alta resolução. Então, essas são as abordagens fundamentais do processo digital dentro do campo da preservação. Quer dizer, é uma ferramenta vital hoje em dia, é a principal ferramenta de trabalho no campo do tratamento de acervos, quer dizer, no sentido assim, claro, toda a questão do acervo fotográfico diz respeito à preservação dos originais. Então, controle ambiental, segurança física das áreas dos acervos, técnicas de higienização e de guarda, no sentido de soluções de acondicionamento, materiais adequados, quer dizer, tudo isso é fundamental para a guarda da documentação original, né? E a tecnologia digital, ela caminha paralelamente como uma grande ferramenta de
visualização, estruturação de bancos de imagens. Nós, por exemplo, hoje temos grandes conjuntos de coleções de negativos, quer dizer, acervos de 30, 40 mil imagens de um único autor, mas que são essencialmente negativos, e muitas vezes negativos sem nenhum positivo associado a ele. Não tem contato, não tem ampliação, não tem nada, só tem um envelope temático de um certo trabalho daquele autor, feito em determinado período, etc., e 50, 100 fotogramas dentro daquele envelope em negativo. É claro que esses conjuntos hoje, o que a gente faz é digitalmente passar para positivo, é fotografar ou escanear e criar um banco de imagens com imagens positivas, onde eu consigo ver o conteúdo daqueles envelopes, né, de negativos, enfim, daqueles conjuntos negativos, e com isso eu consigo desenvolver todo o trabalho de catalogação, indexação, pesquisa de conteúdo, né, organização daqueles conjuntos, e é uma forma muito eficaz de se dar esses primeiros passos. Esse escaneamento que eu faço nessa primeira fase, em muitas das nossas coleções, não é um escaneamento em alta resolução. E isso é uma decisão nossa por uma questão de volume de trabalho a ser feito. O ideal seria sempre que eu fizesse o escaneamento na melhor resolução possível, para já ter um arquivo único, escaneado uma única vez, né? Nós fazemos isso também, mas aí existe uma questão de projeto, na verdade, e dimensionamento dessa atividade digital no campo da conservação fotográfica, que requer um certo balanceamento de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de tempo, né? Porque você tem que projetar. Quando você está falando de um conjunto de 2.000 imagens, é algo que você pode planejar de fazer 1 a 1, em alta definição, você vai conseguir fazer isso num tempo determinado. Quando você faz isso agora para 20.000 imagens, para 40.000 imagens, os seus tempos começam, e os seus recursos começam a se modificar. Portanto, em alguns casos, quer dizer, utilizar a tecnologia digital como uma ferramenta de acesso no trabalho de tratamento técnico da coleção é uma etapa importante, que depois será complementada por um escaneamento de alta resolução a ser feito também durante o processo, visando também preservação. Tá? Então, esses são aspectos importantes. Como eu falei, a fotografia são diferentes objetos, diferentes questões. Aqui, por exemplo, nessa imagem, o negativo de vidro do Marco Ferrez, esses 2 papéis fotográficos aqui que estão à direita, eles são, na verdade, uma manifestação de uma técnica de resolver problemas de área de céu, né, que são áreas que na fotografia do século XIX costumavam apresentar problemas de manchas, problemas de exposição e tal. Então, na verdade, ele utilizava um papel, e aí uma sobra de um papel fotográfico, para fazer uma área de máscara sobre o negativo original, e é um Photoshop no sentido não analógico do termo, quer dizer, um Photoshop manual, quer dizer, uma técnica que a fotografia sempre fez, e lançou mão de fazer correções, ajustes, etc. Mas ele é, na verdade, uma peça que, do ponto de vista da conservação, isso não será removido do objeto original, né? A não ser que esta máscara de papel original esteja causando algum dano ao negativo original, né? E isso daí seria um problema. Aqui ela está fixada pelo lado do vidro. Enfim, então essas são as decisões de conservação e restauração. Primeiro você ter consciência do que é isso. Isso aí não é um papel simplesmente colado porque o fotógrafo era um lambão ou qualquer coisa do gênero. Quer dizer, ou você é capaz de interpretar aquilo que você tem em mãos, e para interpretar a proveniência é fundamental. Porque aqui eu sei que eu estou tratando 4.000 negativos do Marco Ferrez, eu sei que eu estou comparando esses negativos com os originais, eu conheço a biografia, etc. Se eu tivesse tomado a decisão arbitrária de pegar todos os meus negativos que mostram o Corcovado e reunir numa gaveta, e outros que mostram o Pão de Açúcar na outra, e depois olhasse para eles e falasse assim, bom, deixa eu dar uma escovada geral nisso aqui, porque tudo tem que ficar brilhante, né? Esse papel poderia parecer ser apenas um estorvo, né? Porque eu já tirei ele de contexto, eu já não sei mais da proveniência, eu não sei o que ele representa. Esse é o grande risco de um tratamento de acervos fotográficos que não trabalhe fundamentalmente, no primeiro momento, com a questão da proveniência. Quer dizer, não há conjunto fotográfico que não tenha autoria, mas a maior parte dos acervos fotográficos são anônimos. Então aí começa a grande questão, quer dizer, tem coisas que podem parecer interessantes, eu não tenho nenhuma informação de quem fez, se eu não sei quem fez, eu tenho grande dificuldade de entender o porquê foi feito, qual que é o partido daquilo. Às vezes, o conjunto das imagens não é revelador, num primeiro momento,
do significado daquilo, né? E há grande risco de você interpretar muito mal. Quando você descobre quem é o autor, quando você tem um pouco de informação biográfica daquele autor, de repente você descobre que aquele sujeito era um cara interessante, muito ligado a uma certa vertente artística, aquilo pode ser uma experimentação formal, aquilo que parecia ser um lixo fora de foco pode ser algo interessante numa questão de linguagem visual. Há grandes riscos de se cometer grandes erros por falta de entendimento. A melhor maneira para você entender é você preservar os conjuntos, tentar, né, quer dizer, ter o máximo de informação relativa à proveniência, saber que em fotografia, como não há informação catalográfica, são os elementos materiais dos objetos que ajudam a entender as séries. Às vezes você tem situações típicas. Eu posso ter, por exemplo, uma fotografia numa pasta que está identificada, né? E de repente eu posso ter um conjunto de negativos naquele mesmo acervo que sejam de 100 imagens, né? E que por algum motivo eu consiga fazer a correspondência desse positivo que tem uma identificação para um daqueles negativos, né? E a partir dessa pouca identificação do positivo aqui, de repente eu consigo desdobrar essa informação, que pode ser autoria, data, local, para 100 outras imagens, porque as outras 100 imagens eu vou constatar pelos negativos, por marcas, por tipo de filme, por tipo de corte, por tipo de suporte, que aqueles 100 objetos fazem parte de um mesmo conjunto. Eu não sei nada da autoria, eu não sei quem fez, mas eu consigo perceber claramente que aquilo, pelo conteúdo e pelo aspecto material e físico, é um conjunto, né, que forma uma série de imagens que tem uma relação entre si, que muitas vezes é temporal, é autoral, quer dizer, pode nem ser o mesmo conteúdo, pode ser um fotógrafo viajante que teve em 3, 4 lugares e que aquilo tudo permanece como um conjunto de 100 negativos. Só que, eventualmente, é o mesmo autor, eventualmente essa viagem tem uma lógica que eu vou descobrir à frente, etc. Então, às vezes, esse conjunto mantido íntegro, com a pista lá na outra ponta, né, porque de repente o meu positivo está na biblioteca da instituição, o negativo está no laboratório fotográfico, a instituição faliu, ou a instituição mudou a sua gerência, então o laboratório foi juntado com a área de artes gráficas, que não sei o quê, a biblioteca foi juntada com o SEDOC, de não sei aonde, e a pobre da imagem positiva, que é a informação, né, que faz a ponte para aquele negativo, e a instituição foi cingida no meio, quer dizer, de repente uma está para a outra. Mas, enfim, em última instância, se por acaso em algum momento você conseguir fazer essa ponte de volta, né, aquele pedaço de informação de uma fotografia que de repente foi publicada numa matéria que é o jornal da empresa, que tem aí um contexto, que blá, 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 e aquelas 100 imagens, de repente, tem autoria, tem data, tem conteúdo, são a viagem do fulano de tal, não sei aonde, não sei onde, não tivesse isso, um dado momento você podia olhar tudo aquilo, começar a escanear, falar, ó, tem foto de montanha, tem foto de campo de futebol, pô, a gente tem aí um assunto esporte, põe lá, campo de futebol, né, mas não sei o que e tal. Eu lembro que na Editora Abril uma vez, o Pedro Martinelli, que é um fotógrafo importante, na época do Pinochet, fez uma viagem ao Chile, né, e era uma viagem para falar da cidade, etc. Mas ele mostrou muitas coisas do Chile. Mas, por exemplo, num dado momento, quer dizer, aquele material, apesar que na Editora Abril sempre você tinha uma numeração de proveniência que resgatava a missão fotográfica, né? Nem sempre os slides, né, que são filmes que são processo positivo, então quando você recebe aquilo, né, e você classifica aquilo por assunto, aquele filme, ele na verdade é desmembrado em imagens individuais, positivas, em slides, e eles vão para suas eventuais classificações temáticas, né? Mas eles lá guardavam na proveniência um número de laboratório que sempre permitia recuperar o conjunto daquela missão fotográfica, daquele trabalho. Então, quer dizer, no Chile, da ditadura do Pinochet, as fotografias feitas no estádio do Chile eram fotografias de manifestações políticas em eventos esportivos numa situação de alta opressão, onde faixas eram colocadas assim e quase que tiradas de novo, enfim. Então, só para dizer que essas imagens não são imagens de esporte, elas são imagens
né, de um estádio que tem uma história política trágica na América Latina, num período X, e é muito mais uma questão política do que uma questão esportiva. E esse é o problema, então, da catalogação, da indexação, quando ela perde a sua motivação original, ou seja, não carrega essa informação. Enfim, os temas são muitos, né? As questões técnicas são inúmeras, né? Eu vou falar... Bom, nós já passamos aqui. Eu posso falar mais 5, 10 minutos? Não, eu posso. A gente faz um intervalo curtinho e... uma questão importante, a dos negativos, né? Eu já abordei agora um pouco. Ela quer dizer o seguinte, os negativos são fontes de informação excepcionais. A fotografia do século XIX, esse é um negativo de vidro do século XIX, ela tem a seguinte característica. No século XIX, você fotografava em vidro, você tem muita qualidade de informação e de imagem, mas você não ampliava em laboratório. Então, portanto, se eu quisesse fazer um álbum fotográfico da construção de uma estrada de ferro num formato 30 por 40 centímetros, o fotógrafo utilizaria uma câmera 30 por 40 centímetros e faria um negativo em vidro de 30 por 40 centímetros. Um negativo de vidro de 30 por 40 centímetros, ele tem informação que nenhuma câmera digital de alta resolução hoje traz. Você pode imaginar a câmera... Quer dizer, no sentido assim, ele tem uma carga de informação que está, inclusive, além da capacidade do próprio fotógrafo de decodificá-la plenamente, porque, na verdade, o fotógrafo gerava aquilo, copiava por contato, tinha uma imagem 30 por 40 na mão, que ele podia com uma lupa olhar, ou olhar no negativo, mas, na verdade, a informação que está contida no negativo, ela não era... reproduzida numa escala significativa visual, porque ela era reproduzida numa escala 1 para 1. Né? Se você fica hoje com uma coleção de negativos em vidro que permaneceu no seu acervo, né, do século XIX, da virada do século XIX para o século XX, você tem um manancial de informação monstruoso, porque quando você escaneia, amplia detalhes, vão surgindo informações, letreiros, texturas, coisas, enfim. E essa é uma das questões da fotografia que é muito estimulante, porque você, na verdade, quer dizer, os acervos negativos são grandes repositórios de informação de alta qualidade, principalmente os negativos do século XIX e início do século XX. Eles são fundamentais para entender a evolução da técnica, né? E, portanto, são extremamente importantes, quer dizer, não devem ser descartados porque eu tenho positivo, porque eles precisam ser, na verdade, entendidos e compreendidos, né? Mas são registros fundamentais. Esse negativo que é da coleção do Marco Ferrez, mas é de autoria do Klum, e esse indivíduo, eu vou mostrar ele mais à frente, mas que está aqui no meio, é o próprio Marco Ferrez. Quer dizer, ele mostra o seguinte, que em 1870, em Petrópolis, o Klum já estava fotografando o primeiro plano em nuvens, que era uma questão difícil no século XIX de fazer simultaneamente, por questões técnicas, mas o fato de esses negativos existirem permitem saber que esse fotógrafo naquele período estava dominando tecnicamente uma questão que era uma questão importante e de ponta no período. Bom, a fotografia preto e branco, que é o que nós nos detemos principalmente, é algo baseado na prata, né, que é formada por filamentos, enfim, que é o que nós preservamos quando nós preservamos negativos preto e branco, fotografias preto e branco. Entretanto, um dos grandes problemas de preservação dos negativos são as bases plásticas. E esse é talvez o maior desafio que nós temos com as coleções de negativos. Porque as coleções de vidro do século XIX, elas quase não existem mais. Elas existem em algumas coleções, mas a maior parte se perdeu definitivamente. As grandes coleções de negativos são as coleções em bases plásticas, a partir dos anos 20, 30, e elas todas têm problemas. Ou são em nitrato de celulose, como é esse material, ou são em diacetato de celulose, como são esses materiais que sofrem enrugamentos, enfim, perda de plastificante, conhecido como a síndrome do vinagre, onde você tem um forte odor de ácido acético quando você tem grande volume desses negativos, e esse ácido acético que está sendo liberado e plastificantes, etc., vão deformando até um ponto em que você não consegue mais escanear, nem ampliar, etc. Isso é um fenômeno industrial do século XX, quer dizer, a base plástica é um produto industrial e que não se mostrou suficientemente estável por um período além de 60, 70 anos. Então, hoje nós estamos naquela fase em que esses grandes conjuntos estão começando a entrar nesse processo de forma cada vez mais acentuada. Então, a melhor maneira para se tratar isso é a guarda a baixa temperatura, né? E
o que nós faremos, eu tenho certeza aqui no Brasil, que já está sendo feito fora e que será cada vez mais feito, é que mais e mais instituições farão investimentos em áreas de baixa temperatura para preservar esse tipo de material, porque é a única ferramenta que é eficaz para você não perder grandes conjuntos de negativos. Então, isso aqui é para mostrar que tem técnicas de conservação, restauração. Isso aqui é um exemplo de uma mistura de técnicas, que você tirar a emulsão, transferir para um novo suporte. Tem algumas perdas que foram corrigidas, muito pequenas, mas, então, por exemplo, né, é bom ver que a gente consegue alguns resultados, mas isso não é o caminho para esse problema. O caminho para esse problema é o caminho do controle ambiental. E existem, para aqueles objetos que já atingiram certos estágios, capacidade de você fazer certas intervenções, melhor sucedidas em alguns casos, menos em outros, mas não adianta ficar achando que a gente vai ficar revertendo problemas enquanto esse grande volume de imagens vai sofrendo esse problema da degradação do suporte. Enfim, então esse aspecto ambiental é fundamental nesse caso. Material colorido, que é um material também de 60, 70 anos, quer dizer, a fotografia colorida ela é, enfim, algo que se universalizou a partir da década de 30, 40, um pouquinho antes da Segunda Guerra. A fotografia colorida tradicional são corantes, esses corantes se degradam e, de novo, a baixa temperatura é um caminho necessário para isso. Baixa temperatura é um conceito relativo aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas um ambiente de conforto de trabalho a 22 graus, 50% de umidade relativa, que é o que nós estamos aqui, deveríamos estar aqui nesse momento, ele já é muito benéfico, mas ele não resolve o problema. Quer dizer, um material fotográfico colorido mantido num ambiente, digamos que fosse esse aqui a 22 graus, 50%, ele num prazo de 30, 40 anos, estaria apresentando significativas variações de cor, dependendo de quando ele foi produzido, quer dizer, mas se for produzido hoje e mantido num ambiente como esse hoje, né, um negativo colorido que quase ninguém mais faz, porque está todo mundo fazendo eletronicamente, mas, digamos, um negativo colorido hoje produzido, uma fotografia colorida, ela tem uma estabilidade projetada num ambiente como esse de 60, 70 anos, até que ela comece a alterar as suas cores numa fase ainda inicial e depois isso se transforma numa perda de cor forte. Então, 60, 70 anos é razoável, mas não é razoável do ponto de vista da pesquisa histórica, não é razoável do ponto de vista da memória, né? É razoável do nosso ponto de vista pessoal. Né? Mas, de fato, né, quer dizer, é uma pena que você tenha muitos registros coloridos que estejam fortemente alterados já hoje, muitos, enfim. Então, essas questões de preservação fotográfica, como vocês veem, estão muito associadas a aspectos industriais, aspectos tecnológicos dos diferentes processos que foram sendo desenvolvidos, né, ao longo da história da fotografia. E, portanto, nesse nosso debate e conversa hoje, a gente vai poder falar agora mais detalhadamente de algumas questões, mas não é tempo suficiente para se detalhar todos os aspectos, né? Só para concluir, então, essa primeira fase, eu queria, então, apontar para essas três questões que eu ressaltei, quer dizer, seguramente, preservação, né, e programas de preservação, de conservação preventiva são as grandes ferramentas, controle ambiental, organização das coleções, higienização, acondicionamento, né, trabalhos de inventário, que permitam um acesso controlado, né, a esses conteúdos. Essas são as grandes ferramentas iniciais. E, por outro lado, esses aspectos de recuperação da informação e tecnologia digital associada a isso, e aspectos de difusão, no sentido de que você tem que pensar que não vale a pena fazer grandes esforços de preservação se você também simultaneamente não consegue fazer a difusão disso ou a reflexão sobre esses conteúdos. Então, esse aspecto é fundamental. Enfim, arquivos tratados são arquivos que depois de dado momento devem ser estabilizados em áreas controladas, climatizadas, devem estar bem acondicionados, né? Devem estar acessíveis, né? Tem importância enquanto originais, quer dizer, quando você tem originais
são objetos raros. Todo objeto original em papel, finalizado, é algo que deve ser preservado. A fotografia negativa positiva, o processo de comunicação termina no positivo, normalmente. Quer dizer, muitas vezes ele fica na metade, eu depois falo um pouquinho mais sobre isso, mas é muito importante quando você tem o trabalho do fotógrafo finalizado em papel, porque é ali que se materializa o conjunto das decisões do fotógrafo sobre o que ele quis fazer. É quando ele captura na câmera, quando ele depois vai para o laboratório e primeiro decide, isso eu devo ou não devo ampliar, por exemplo, já é uma escolha. Segundo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu quero traduzir essa luz? Né? E depois, como é que eu monto isso? Porque no fundo, ele está... Quer dizer, a boa fotografia, a fotografia consciente, a fotografia criativa, a fotografia autoral, é aquela que leva às últimas consequências todo esse encadeamento de processo de criação, decisão, habilidade manual, de laboratório, etc., de montagem, de apresentação, quer dizer, enfim, um fotógrafo que produz algo e que leva para a parede numa exposição, ele passa por todo esse processo, porque ele só vai botar na parede e chamar as pessoas para olhar aquilo que ele fez, se ele tiver algo a dizer, ou sentir que tem, e sentir que aquilo vale a pena, né, aquilo é uma manifestação criativa. Mas onde é que ela se concretiza? Ali, né, quando ela está na parede. Só que para ela estar na parede, ela percorreu todas essas etapas. Então, a gente tem que ter em mente que os acervos negativos são extremamente importantes, quando eles podem estar junto com acervos de positivos com essa qualidade, finalizados, é excelente. Quando não, eles continuam sendo extremamente importantes, mas assim, há que se ter uma certa reverência pelo objeto finalizado, há que se ter uma noção de que a fotografia finalizada, na forma como for, quer dizer, porque um cromo também é uma fotografia finalizada, o fotógrafo que só fotografa em slide, é ali que ele finaliza, quer dizer, é claro que depois aquilo pode ir para um livro, pode ir para uma outra coisa, mas aquilo tem importância também de objeto final. Esse é um conceito importante, a gente tem que agregar alguns conceitos de valoração daquilo que a gente tem, que vem do universo das artes, do universo da compreensão de que, né, a fotografia é uma forma de expressão, mesmo quando a gente tem um arquivo que é um arquivo que a gente sabe que é documental. É claro que eu não vou olhar um arquivo técnico-científico exatamente com esse olhar, mas, às vezes, nas cópias desse arquivo técnico-científico existe uma qualidade de laboratório muito bem pensada para que aquela representação em papel dê um passo além daquilo que está no negativo e decisões de tons, de gradação tonal, de luz, que podem ser muito sistemáticas para representar bem um grande conjunto de imagens de espécimes científicos, aquilo, naquele momento, pode representar o melhor da técnica feito pelo melhor laboratorista, com a maior sensibilidade para fornecer a melhor informação para os melhores cientistas que se desenvolveram na sua reflexão sobre aquele objeto de estudo a partir de uma intermediação visual feita, né, com a maior qualidade possível. Então, isso pode existir como pode não existir. Quer dizer, numa coleção científica eu posso ter um conjunto excepcional de tiragens de laboratório, do ponto de vista técnico, como posso ter um conjunto medíocre de tiragens de laboratório, porque era um laboratório medíocre. Agora, é importante refletir, pensar, ponderar sobre isso. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo para poder depois discutir, então. Então, estamos de volta com o Sérgio Burg, depois da fala. Muito obrigada, Sérgio. Vieram algumas questões pelo portal e vamos fazer essas questões ao Sérgio. A primeira é da Roberta. Quais são os atuais materiais que se usa para a guarda de negativos e positivos? Para a guarda de negativos fotográficos, a principal distinção a ser feita é que, para os negativos em bases plásticas, que não apresentam problemas de acidificação e que são, na verdade, os negativos mais recentes, os negativos dos anos 70 para cá, os protetores plásticos de polietileno e polipropileno são adequados. Portanto, o termo que eu me refiro, quer dizer, os termos polietileno e polipropileno são importantes. Quer dizer, existem marcas no mercado, marcas importadas como Printfile, que representam esse tipo de produto, né?
Quando os negativos são produzidos nos anos 40, 50 e mesmo 60, são conjuntos de negativos que podem já estar com esse processo que eu me referi de acidificação, né? E, nesses casos, uma solução para esses negativos, utilizando-se embalagens não plásticas, embalagens que seriam, então, produzidas com papéis, né, neutros e alcalinos de qualidade, seriam adequadas porque seriam soluções que permitem um pouco mais de exudação desses plastificantes, que é um processo que está ocorrendo, porque o plástico, ele na verdade tende a reter junto do negativo essa exudação e essa acidificação, e isso faz com que o processo se acelere. Então, quando são acervos que já apresentam uma acidificação mais acentuada, as soluções, utilizando-se papéis de qualidade para a guarda, é mais adequada. Nesse caso, perde-se a vantagem da transparência do plástico, que ela é positiva quando se manuseia, etc. Mas é uma circunstância. Agora, por outro lado, quer dizer, se você está fazendo um projeto com esses negativos em que já há digitalização também, é claro que você vai transferindo para o banco de imagens a visualização daqueles conteúdos. Então, isso seriam dois parâmetros gerais, digamos, para negativos em vidro do século XIX, chapas em bases maiores, em plástico, todas elas seriam soluções de negativos em cruz, em papel, envelopes, enfim, soluções em papel, né? Negativos coloridos poderão e devem ser acondicionados em polietileno e polipropileno, né, sendo mais recentes, porque, inclusive, no caso de material colorido, o papel alcalino em contato direto com os corantes pode, a longo prazo, interferir um pouco com a estabilidade dos corantes. Portanto, o plástico é mais adequado. Para fotografias em papel, pode-se utilizar protetores de papel, folders, sempre papéis de qualidade para arquivo. Não estou me referindo genericamente a papéis, no sentido amplo, estou me referindo a papéis neutros ou alcalinos, sem substâncias oxidantes, né, e que possam, então, conferir uma boa estabilidade àquele acervo, ou seja, que não interfiram com a estabilidade do material fotográfico. Soluções como jaquetas de poliéster, utilização do poliéster, que é um material plástico inerte, de boa transparência, e um cartão também neutro alcalino, né, e a fotografia inserida é, portanto, suportada por esse cartão e tem sobre a sua superfície uma proteção de poliéster. Então, as jaquetas de poliéster são também opções importantes para fotografias em papel. A forma mais clássica da guarda museológica seria a fotografia montada num cartão passepartout de qualidade arquivística também, colocada numa caixa portfólio, entrefolhada, ou com poliéster, dependendo, ou com papel também de qualidade. Seriam as formas clássicas, tradicionais de um museu que estivesse, na verdade, fazendo uma montagem mais definitiva, numa solução que é mais cara, enfim. Então, essas são as formas intermediárias, as três formas básicas de acondicionamento de fotografias em suporte de papel. Quer dizer, seriam montagens em passepartout, jaquetas um pouco à esquerda aqui, ou como aqui são vistas, né, e folders e envelopes de papel na posição horizontal ou vertical. Lembrando que sempre que a fotografia está colocada num folder ou envelope de papel e fica na posição vertical, tem que se tomar cuidado para que ela não se deforme. Quer dizer, a solução de vertical pressupõe algum tipo de pasta intercaladora, de proteção que faça com que esse conjunto não se deforme estando na posição vertical, né? A questão agora do Márcio é como avaliar e selecionar duplicatas de fotografia em papel sem correr o risco de descartar informações. A fotografia em papel, ela terá sido produzida, digamos assim, pensando na fotografia analógica tradicional, né? Ou seja, fotografias em papel até 1980, sem começar a incorporar impressões fotográficas digitais, que hoje em dia
em acervos mais contemporâneos, já começa a ter um conjunto de imagens que são fotográficas, são de outros processos também de impressão, digamos assim, digital. Mas pegando o processo analógico tradicional, digamos então, fotografias coloridas, mas principalmente preto e branco também, de 1980 para trás, essas fotografias em papel, elas poderão ter sido ou produzidas a partir do negativo original, e, portanto, são consideradas fotografias originais, né? Quer dizer, originais no sentido de que é a primeira geração a partir do negativo, é a ampliação direta do negativo original, ou, eventualmente, poderá ser uma fotografia em papel, onde ela foi feita a partir de um negativo de segunda geração. Eu posso ter uma fotografia original, eu posso ter fotografado essa imagem original, então eu gero um negativo que não é um negativo que capturou aquela cena na cena real, ela na verdade é um negativo que reproduz uma imagem fotográfica bidimensional, um negativo de segunda geração. Eu posso utilizar esse negativo para fazer aí sim uma fotografia que é uma reprodução fotográfica desta fotografia original. No processo analógico, no processo fotográfico tradicional, quando você faz isso, essa reprodução tende a ser inferior ao original. É claro que se o original estiver muito esmaecido, pode ser que a reprodução pareça melhor, mas quando eu tento reproduzir uma imagem em bom estado, usando o processo fotográfico tradicional, a segunda geração, a reprodução, ela é sempre um patamar um pouco inferior ao original. Então, como a pergunta provavelmente se refere ao fato de que eu estou com um arquivo onde eu tenho uma pasta com várias imagens, eu tenho que primeiro tentar entender o que eu tenho ali. Foram várias fotografias produzidas a partir do negativo original. Isso é muito comum em algumas instituições que, por exemplo, tem um departamento fotográfico e esse departamento fotográfico está um pouco ali para cumprir uma função interna de registrar momentos de importância relativa, mas assim, eu vivi em certas situações onde, por exemplo, você pode ter o presidente de uma determinada fundação, num determinado evento importante, e o fotógrafo da casa faz várias fotografias, depois vai ao laboratório e produz, porque a direção resolveu presentear todos os convidados com 10 imagens, né, daquele evento. Então o laboratório produz 100 imagens de 10 fotografias diferentes, e depois, por motivos variados, aquilo não é enviado, e aí não se sabe o que se fazer, e por algum motivo aquilo vai para o arquivo e você fica com pastas com 50 cópias feitas da mesma imagem. Enfim, teriam N questões dessa ordem, né? Na verdade, o importante é identificar se é uma fotografia original. Segundo, se não há distinção de informação no verso. O verso das fotografias em papel foi historicamente utilizado como ficha catalográfica, né? Então, isso, na nota, né? Mas isso e tal, né? Então, às vezes, 6 fotografias, quer dizer, elas podem ser iguais como objeto, mas no verso elas podem ser diferentes porque algumas terão mais informação, então você não pode descartar a informação. Mas é óbvio que você não precisaria manter, né, se eu tenho 10, eu poderia manter 2, mas por que 2 e não uma? Bom, porque já que eu tenho 10, por que não 2? Porque eu posso, não, porque se eu perder a uma que eu mantive, quer dizer, enfim, ela já está pronta, agora é uma questão que... Mas, enfim, se elas forem absolutamente iguais, você poderia, evidentemente, reduzir o seu volume a ser arquivado. Se você tiver o negativo ainda, original, mais ainda uma razão para você não se preocupar em reter uma grande quantidade. É importante eliminar dos acervos repetição e, inclusive, redundância, quer dizer, no sentido... que a fotografia também ela é um pouco redundante, quer dizer, o filme 35mm, né, o fotógrafo que sai fazendo, se tivéssemos aqui um fotógrafo fotografando o nosso evento, ele faria várias imagens, né? No passado, todos nós sairíamos aqui, iríamos para a escada ali na frente, faríamos uma única imagem, né, do evento do dia 27. Enfim, essa imagem sobreviveria, né, como talvez o registro. Hoje, além do vídeo, da internet, etc., felizmente não há um fotógrafo ainda fazendo 500 imagens que depois alguém teria que arquivar. Mas, enfim, você teria essa questão da redundância, porque das 500 imagens feitas aqui, seria muito difícil dizer qual que é relevante, como editar o conteúdo que é. Enfim, é um grande problema esse, mas eu estou indo além da pergunta, mas é mais para dizer que é importante você
reter naquilo que eu falei da qualidade da impressão, mas não a repetição, se possível. Agora, muitas vezes, tem que sempre tomar cuidado com o descarte. Eu acho que o descarte é uma coisa que tem que ser muito consciente, muito estudada. Quer dizer, às vezes a melhor maneira é você criar tendo a consciência de que aquele conjunto talvez não fará parte definitiva do seu acervo, ele pode permanecer à mão durante um bom período, porque às vezes você percebe que você está tomando uma decisão errada um pouco mais à frente, porque você interpretou mal, né? O que parecia ser uma coisa de segunda categoria, uma coisa de primeira categoria, enfim. Então, nunca tomar decisões definitivas de descarte abruptamente, né? A próxima questão: como selecionar fotografias digitais, posto que estas constituem grandes reportagens e muitas vezes com fotogramas muito semelhantes? Eu já quase estava antevendo a pergunta. Bom, esse é o aspecto da redundância que eu me referia, quer dizer, a repetição é quando é a mesma imagem, a redundância é quando você tem pequenas variações de forma, né, mas que tratam do mesmo conteúdo. Então, essa é uma questão um pouco difícil, mas se o fotógrafo não tem o poder da concisão, etc., quer dizer, o arquivista terá que depois se deparar com aquilo. É muito difícil. Vou citar alguns exemplos. Quer dizer, o fotógrafo tradicional que faz um filme de 36 poses, né? O que você vai fazer? Você vai entrar no negativo e vai começar a picotar, isso aqui eu elimino, isso não elimino. Quer dizer, o tempo que você vai perder tentando fazer nos filmes, eliminar a redundância dos filmes originais, você vai deformar assim, você vai alterar a natureza dos 6 fotogramas que entram no print file, você vai mudar todo o teu sistema de guarda para fazer uma economia. Então, o que vai acontecer é que se você mantém o arquivo de filmes, você vai manter redundância. É um problema. No meio daquele filme inteiro haverão 10, 12 imagens que o próprio fotógrafo talvez já tenha marcado na folha de contato como as mais relevantes, né? Que é a sua edição. Talvez o que você tenha que fazer é capturar o conjunto do filme numa única imagem digital, para poder acessar no banco de imagens aquele conjunto todo, mas, na verdade, só individualizar uma escolha, que pode ser a escolha do fotógrafo, para o teu banco de imagens. Então, o meu banco de imagens vai ter 10 imagens daquele filme, que foram selecionadas por mim ou pelo fotógrafo, e vai ter uma imagem, que aí tem que administrar como você faz, mas é que você tem acesso ao conteúdo, porque, às vezes, o que ele não escolheu não é que não seja relevante, porque ele fez a escolha voltado para uma finalidade editorial do momento. Tem uma imagem do Jânio Quadros meio bêbado, assim, que ele está, né, dando uma meia volta, etc. Aquela imagem foi feita, mas ela só foi editada na edição comemorativa do final do ano, quando um outro editor, vendo o material, percebeu que aquilo era relevante, se transformou icônica, e quando foi feita não foi notada, né? Então, assim, então você tem que racionalizar um pouco isso. E no digital, a diferença do digital é que o digital é mais individualizado. Cada arquivo é um arquivo, você vai ter que administrar isso num banco de imagens, e fotógrafo ou arquivista pode tomar decisões de edição para aquilo que será definitivamente preservado. Eu acho que e sempre se terá um nível de eliminação de redundância, e isso é uma atividade um pouco editorial, ela tem que ser pesada, é importante que seja feito com o fotógrafo, se possível, né? Então. Agora a pergunta do Johnson. Há no Brasil curso de restauração e conservação de fotografia? O Instituto Moreira Salles pretende futuramente formar profissionais nesta área? O Instituto pretende, essa é uma questão que tem evoluído no Brasil, mas não da forma ideal, porque não há um curso estruturado. Então, nós temos tido iniciativas, a Funarte realizou trabalhos extremamente significativos ao longo dos últimos 20 anos, através do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. Você tem algumas possibilidades de cadeiras, de especializações, etc., mas não há ainda um curso estruturado. O Instituto vem estudando a possibilidade de cooperar com algumas instituições no Rio de Janeiro, porque estamos lá, a princípio, nesse momento, em termos das instalações
que existem em relação aos acervos fotográficos, visando pensar cursos de especialização a nível de pós-graduação que poderiam, na verdade, ser um passo adicional à formação, por exemplo, que hoje já existe aqui em São Paulo no Senac. Se alguém, quer dizer, você ia mencionar algum curso? Não. Não, porque, enfim, se alguém souber de um curso, porque sempre há iniciativas, e eu acompanho, busco acompanhar, mas que eu saiba nesse momento como curso, por exemplo, de especialização estruturado. Né, em Minas Gerais existe o SECOR, o Centro de Conservação e Restauração de Documentos, né, que tem especializações na área de papel, tem uma especialização sempre muito próxima na área de conservação e restauração de bens móveis, já ofereceu enfim, informações sobre conservação fotográfica, mas não oferece um curso ainda estruturado. Então, essa ainda é uma deficiência, mas isso não significa que seja uma área sem informação. É possível, para quem tem interesse na área, através de algumas áreas de contato em instituições públicas e privadas e com profissionais que atuam no mercado, quer dizer, encontrar caminhos e momentos e cursos livres, no certo modo, ou cursos, né, quer dizer, no sentido de, ou seminários, enfim, que permitem um grau de informação, mas não ainda uma formação estruturada. E a última questão que vem do Douglas é como os grandes acervos de negativos de fotógrafos ainda vivos são trabalhados? Existe uma preocupação em coletar informações dos próprios fotógrafos para ampliar e contextualizar as informações presentes nas imagens? Não, sem dúvida. No caso do Instituto Moreira Salles, nós temos a felicidade, na verdade, de estarmos trabalhando em alguns projetos onde os autores estão ativos e participantes conosco. Particularmente aqui em São Paulo, em exposição na Fiesp, né? A exposição de Maureen Biciliato é um exemplo disso. Maureen é uma fotógrafa extremamente importante, a fotografia brasileira do século XX. O acervo de Maureen está no Instituto, né? Foi incorporado ao Instituto. Essa é uma exposição realizada pelo Instituto, mas que, na verdade, foi realizada com a fotógrafa, com curadoria da Maureen. O livro, né, produzido por ocasião da exposição é um livro também editado pela fotógrafa, e nesse processo é evidente que toda a interpretação, a leitura do acervo tem sido feito com a autora, né? E aí nós temos não só informação, mas nós temos, na verdade, a capacidade de incorporar a linguagem do autor, né? Quer dizer, no caso da Maureen Biciliato, se vocês forem à exposição, vocês verão imagens que são imagens muito densas, quer dizer, que trabalham a luz de uma maneira muito pessoal, muito específica. Densas no sentido, enfim, um laboratorista normalmente, ampliando aquele negativo, não tomaria esse partido na ampliação, a não ser que ele tivesse um bom entendimento do olhar do autor, né? Então, para nós que hoje temos a responsabilidade de preservação permanente do acervo da Maureen Biciliato, que está no Instituto, o fato de a gente poder estar produzindo um grande projeto como esse com ela é vital para que a gente incorpore na instituição esse olhar dela sobre a sua obra, que nos permite, mais à frente, quando ela não estiver junto, para poder, né, quer dizer, pensar, porque são 16 mil imagens, é evidente que muitas imagens à frente, eventualmente, poderão ser ampliadas sem a presença da Maureen, então, ou de outro autor. Então, nesse caso, essa questão um pouco de entender o partido, o olhar, é uma questão importante. Em fotógrafos como Marcel Gautreau, que o acervo está no Instituto, com quem nós não, na verdade, né, tivemos a oportunidade de conversar detalhadamente, enfim, porque quando o acervo veio ele já havia falecido, apesar de ter estado atuante até na década de 80, enfim, a gente tem muita informação sobre ele, de pessoas que conviveram com ele e do que ele produziu originalmente também. É um caso onde, quando a gente produz exposições ou ampliações ou trata imagens para publicação, você, na verdade, está realizando, quando não há o original, uma interpretação daquela imagem, tomando por base as referências que possa ter do partido do autor, né?
Então, essa questão é muito importante. Tomás Farcas, um fotógrafo cujo acervo está em comodato no Instituto, nós estamos agora fazendo um livro, preparando uma exposição para esse segundo semestre. É o caso também de Hans-Günter Flieg, que é um fotógrafo importante aqui de São Paulo. E, enfim, e isso é importantíssimo dentro desse contexto de preservar a obra do autor, né? Só para complementar essa pergunta, eu queria dizer que uma das questões importantes para a fotografia brasileira será como ampliar a capacidade institucional de receber acervos fotográficos, porque existem, na verdade, trabalhos importantíssimos de fotógrafos brasileiros excepcionais que estão em atividade e que, evidentemente, em algum momento esses conjuntos deverão encontrar, né, quer dizer, um abrigo institucional, porque o que está ali, né, produzido é de excelente qualidade. Então, primeiro que isso é de grande interesse, quer dizer, de interesse assim, as pessoas precisam fazer isso não por caridade, precisam fazer isso por interesse cultural, eu digo assim, é uma questão real, é de interesse, né? Claro que você precisa, na verdade, se motivar e realizar investimentos nessa linha, mas é preciso que isso seja feito, que a gente tenha maior capacidade de receber acervos, né? Na Holanda, por exemplo, existem projetos muito interessantes, que são projetos de larga escala, públicos, para criar espaços de guarda para grandes volumes de acervos fotográficos que não são adquiridos pelo Estado, eles são, na verdade, colocados em comodato, quer dizer, na verdade, é uma atividade pública de gestão, de preservação e gestão de acervos de fotógrafos em fim de carreira, enfim, só que oferece condições não só de guarda, climatização, etc., mas oferece condições também de processamento, de disponibilização, só que esses acervos são dos autores, são das famílias, não são do Estado, não são... Quer dizer, não é preciso, para se praticar isso do ponto de vista cultural, não é preciso adquirir, não é preciso doar, é necessário gerenciar direitos, é necessário partilhar isso, é necessário... Enfim, essas são questões, né? Questões dos direitos autorais, dos direitos patrimoniais, dos direitos... Tudo isso está embutido, né? Alguém que produziu 50 anos de uma vida significativa no campo da fotografia merece, sem dúvida, refletir sobre como aquilo que é de interesse, pode ser de grande qualidade, deva necessariamente também reverter para si mesmo, para seus herdeiros, etc., mas não necessariamente isso precisa ser um objeto necessariamente de aquisição, quer dizer, a figura do comodato, a figura do investimento, porque essas coisas maturam no tempo, quer dizer, na verdade, você só vai depurando isso em décadas, então é importante que esses trabalhos permaneçam, né, por décadas aí, para que possam ser culturalmente acessados. E a gente tem que encontrar formas para fazer isso. O Instituto é uma iniciativa cultural que vem sendo desenvolvida, que tem realizado isso, tem o seu limite, tem feito aquisições, tem recebido doações, trabalha em comodato, trabalha em parcerias públicas, enfim, faz um leque de atividades. Mas é apenas uma instituição num contexto mais amplo. E para encerrar, dado o adiantado da nossa hora, eu queria saber se alguém tem uma questão. Não? Lá, ó, tem duas questões aí. Olá, meu nome é Paula. Considerando um acervo pequeno de um centro de documentação histórico municipal que vive de doações da população, a tendência atual com a fotografia digital é das famílias não mais fazerem a ampliação das fotos, né? É uma tendência que todo mundo percebe. Então, eu queria saber a sua opinião de o que isso vai acontecer, como isso vai refletir no futuro e também como trabalhar como fazer o arquivo de fotografia digital. Se esse material, como eu já disse, não é impresso, a maior parte não é impressa, então como trabalhar para fazer
o arquivamento de fotografia digital em um centro de documentação, em um acervo? Bom, a gente vai ter que ser sucinto, a questão é muito ampla e interessante. Eu acho que a questão digital, ela talvez vai exatamente demandar uma certa atitude mais ativa das instituições, no sentido cultural. Quer dizer, mesmo a fotografia tradicional, analógica, ela ainda tem um espaço muito grande, do ponto de vista cultural, naquilo que está nas famílias. Você pode pensar que tem muitos projetos ainda a serem pensados naquilo que está individualmente nas nossas coleções particulares, familiares, privadas, que poderiam ser de interesse coletivo, por um olhar conjunto, quer dizer, em determinadas épocas, pensando nos álbuns, nas coisas que estão nas nossas famílias, né? O problema é que aquilo que a gente está produzindo agora digitalmente está ficando, de fato, nos HDs, está se perdendo por famosos quebras de HD, de mídia, de CD que não abre mais e tal, e pelo fato de que as pessoas desistiram de cultivar a fotografia sob papel temporariamente. Eu acho que vai haver uma certa revitalização disso, talvez já esteja vendo, mas mesmo assim a proporção entre o que é feito digitalmente e o que irá para o papel é muito distante. Então, eu acho que vou falar de duas coisas bem genéricas. Uma que é meio, eu acho que é para onde vai, e outra, eu acho assim, uma é específica. Vale a pena pensar projetos culturais, talvez, onde você faça algum tipo de ação em que as pessoas se sensibilizem, e que vale a pena pensar nesse aspecto. Como é que a gente dá vida longa a certas coisas que a gente produz espontaneamente, individualmente, familiarmente, mas que tem um sentido que pode ser significativo social, quer dizer, a gente não tem muito essa prática comunitária, porque a vida aqui no Brasil parece sempre muito agitada, muito difícil, e a gente cultiva pouco certas coisas pequenas, mas que podem ser muito significativas. Mas, enfim, eu acho que pode ter muitas iniciativas nessa linha. Agora, existe uma questão que é geral da informática, que é a seguinte: hoje cada um de nós produz uma bagagem digital monumental. Quer dizer, hoje cada um de nós produz vídeos, imagens, celular, não sei o quê, exame médico, e-mail. Existe um livro chamado, que é um livro meio, não é muito interessante, ele é interessante, mas ele não é muito, mas o conceito é interessante, chama-se Total Recall, que é o conceito de que em algum momento, não muito distante, na verdade, você vai conseguir ter capacidade de processamento, de memorizar toda essa informação que a gente produz individualmente. Na verdade, pensar a questão da memória no sentido individual, e nós estamos aqui pensando ela no sentido institucional, né? Todos nós aqui representamos instituições, estamos pensando na questão no sentido mais amplo, mais público. Só que do ponto de vista individual, cada um de nós está produzindo um volume de informação muito grande dentro de uma tecnologia que está barateando o custo de memória, que está aumentando a capacidade de processamento e que está fundamentalmente atacando de frente a questão da indexação, da recuperação da informação, porque boa parte do problema do que está aqui dentro é que a ferramenta de busca é precária, né? Porque você fica lá, abre pasta, não vê pasta, enfim. Então, quando essas três coisas forem evoluindo, memória, que vai caindo o preço exponencialmente, como já está acontecendo. Processamento, que tem aumentado muito. E automação de indexação, quer dizer, no sentido de ferramentas. E isso tudo vai ocorrer num processo que já acontece, que é o termo que se usa, cloud computing, que é, no fundo, essa coisa que a gente vai usando agora cada vez mais, né? Quer dizer, a nossa informação você vai depositando aí em redes de servidores que te oferecem serviços. A gente já faz isso, né? Só que isso daí está entrando num trilho forte. Esse trilho forte, eu estou querendo dizer que a tecnologia vai dar uma... Você tem o caminho da iniciativa pessoal de buscar tudo isso, mas eu tenho certeza que, em paralelo, tem um trem pesado
da indústria, né, tecnológica e tal, que sabe que isso tudo, porque num dado momento, e esse livro é uma discussão disso, quer dizer, num dado momento você vai conseguir, a custo baixíssimo, ter toda a tua memória médica, porque você tem agora relógio, coisa que você põe aí, se você quiser você vai diariamente, né, você manda para o teu médico o teu batimento, ele vê de longe. Isso tudo que parece, né, se você for observar, a gente já está usando, né, esses gadgets que a gente compra por promoção da Claro, da Vivo, que já trazem mais funções do que GPS, diabo a 4, né? A tendência disso tudo vai ser convergir em informação que vai ser possível. Ou seja, isso vai depender um pouco, mas esse caminho ele está aí, ele, né, não é só miragem, ele vem, independente. Então eu acho que a solução vai vir dessas duas coisas. Eu acho que uma coisa é a iniciativa que a gente possa ter culturalmente, e a outra coisa é que o fato que a gente vai passar por transformações tecnológicas onde essas questões daqui a pouco não serão mais isso, quer dizer, os nossos arquivos digitais não ficarão mais perdidos em HDs que estão na garagem, que uma hora quebrou, você jogou lá porque você não quer gastar dinheiro, chamar um técnico de informática de chinela havaiana que vem lá tentar fazer o teu HD funcionar de novo. Quer dizer, no sentido de que é muito isso, né, aquela tecnologia que vai decaindo, 4 anos depois, 5 anos depois, o fabricante disse que não tem como te fornecer peça porque o teu equipamento é obsoleto. Como obsoleto? Comprei ontem. Né? Quer dizer, há 5 anos você está usando o equipamento que é muito bom, mas, lamentavelmente, o fabricante já decretou a sua obsolescência. E junto com essa obsolescência foi metade da tua vida, né, eventualmente. Quer dizer, então, isso é o quadro hoje, mas não será o quadro amanhã. Não estou dizendo que vai ser melhor, mas tem coisas muito dinâmicas acontecendo. Então, não sei, eu acho que tem várias coisas. Uma é reunir tudo, preservar, fazer o melhor que a gente conhece outro. Hoje, né, em termos de fazer backups, fazer uma coisa que pode ser muito interessante digitalmente, num nível assim mais familiar e coletivo, e outra é acompanhar essa coisa que vai andando aqui no outro lado, porque daqui a pouco vai ter, já tem serviços que vão dar conta e de ajudar muito nisso a preços acessíveis e tal. Bom, eu queria encerrar agradecendo a presença de vocês, do Sérgio, e aguardando para a próxima palestra no dia 29 de julho, mês 7, com Alex Brasil. Muito obrigada pela presença de todos. O Sesc São Paulo agradece. Muito obrigado.